Eu tenho certeza que você já cometeu algum desses erros ou vai cometer, porque é natural que todo programador que quer virar empreendedor eventualmente cai nessas armadilhas. No dedinho ali. E a primeira delas parece bobo, mas não é, que é otimizar a arquitetura e toda a infraestrutura do seu SaaS que não tem nenhum usuário. Eu já vi isso acontecer diversas vezes. O programador está preocupado em qual linguagem de programação ele vai usar, onde ele vai hospedar o site dele, se o build está organizadinho e ele vai conseguir fazer isso com velocidade, se o sistema está coberto por testes e está garantido que não vai estourar, se todo o processo de comunicação com APIs está azeitadinho e lindo, como ele gosta e ele se orgulha. O programador acaba transformando o SaaS, que era para ser um produto para o cliente dele, em uma grande diversão, um parque de diversão para o programador se sentir bem. E faz sentido, porque muitas vezes esse programador está construindo o SaaS nas horas vagas, então ele já trabalhou o dia inteiro, ele já teve que escrever código ruim, já teve que fazer ali que ele não queria para atender o prazo, e agora que ele pode se divertir na hora vaga ali, no tempo que sobrou durante o dia, ele vai fazer do jeito certo, o jeito que nenhum chefe dele deixou fazer, o jeito que ele sempre quis, que é o jeito que você fica 4 anos para lançar seu SaaS e não faz nada. Você está só se iludindo, achando que eventualmente você vai lançar, mas nunca vai estar perfeito, nunca vai estar bom, principalmente porque quanto mais você aprende a programar, quanto mais você vai ganhando experiência, o código que você escreveu há 3 meses atrás, há 6 meses atrás, começa a gritar de ruim. Todo código é ruim, basta você crescer e evoluir na carreira tempo suficiente, você vai achar que aquele código que você escreveu é ruim. Então, esse erro, ele é fácil de cair na hora que você vê que você está postergando o lançamento, postergando falar com clientes, porque a arquitetura do seu software ainda não está incrível. Ele ainda não aguenta 1 milhão de usuários, mesmo tendo 0. E se todo o tempo que você demorou e gasta para deixar seus códigos incríveis ficarem ali mais bonitos, você não dedicou tempo nenhum para design. Se os programadores gastassem metade do tempo que eles gastam polindo o código para fazer design, jornada de usuário, entender usabilidade, saber o que é uma tela bonita e o que não é, o que é um botão primário, secundário, terciário, como que isso se conecta com toda a experiência do produto, como o usuário dele está se sentindo em cada etapa e como aquilo ali reflete o que você gostaria de passar e comunicar. Se tudo isso fosse feito, mesmo que sem conhecimento técnico aprofundado, seu SaaS teria mais chance de sucesso. Desprezar design é algo que a maioria dos programadores fazem, principalmente aqueles que trabalham em lugares que desprezam design por definição. Muitas fábricas de software fazem isso, muitas empresas atendem clientes há anos, ERPs antigos, sistemas de contabilidade. É triste ver o software, porque eles não têm design, eles não têm alma, o software não tem um design system claro, e quando tem, só pegaram o que já era ruim e deixaram processualizado para continuar ruim, para ficar mais fácil para o programador fazer, não para o usuário trabalhar. E esse é o maior erro dos programadores no geral, na indústria como um todo, não no SaaS. Eles otimizam a interface para que o código fique bom, para que o programador tenha menos trabalho, mas não para que o usuário consiga utilizar e navegar pela ferramenta com facilidade. E se você está querendo criar um SaaS, está querendo fazer que ele seja um produto duradouro, algo que vai atender a necessidade dos clientes, você precisa pensar no design, precisa pensar em como funciona, na experiência do usuário ao longo da plataforma. Então para de polir seu código e vai polir um pouquinho mais as telas. E agora, terceiro erro clássico, e esse aqui é menos técnico e mais de negócio. A maior parte dos programadores acabam construindo o SaaS para outros programadores. Você trabalha com um programador, tá lá no Twitter, no X, falando com um programador, entra no Reddit, fala com um programador, seus amigos são programadores, você trabalha com um programador, o que fica na sua cabeça? Tem uma ideia incrível para facilitar a vida de programador. Só que esse é um dos nichos mais difíceis que tem de construir alguma coisa, principalmente porque o cliente vai ser tipo você, chato pra caramba. E na hora que vai pagar para alguma coisa, quer que seja de graça, quer que seja open source, quer que seja $3 e não 300. Ou seja, é um cliente extremamente exigente, é um cliente que sabe fazer e vai calcular que ele faria muito mais rápido, que não justifica pagar aquele preço. E é um cliente que já está muito bem atendido por muitas soluções, porque da mesma maneira que você quer construir uma solução para programador, vários outros já construíram e alguns deles, claro, tiveram sucesso. Logo, você tem aí muitas opções. É só a gente olhar para a quantidade, por exemplo, de IDEs para
programar, a quantidade de agentes de IA feitos só para programador. A gente tem muita opção, até em coisas que são extremamente novas, porque programadores fazem a sua própria versão de tudo que eles querem. E um ponto importante, quando você vende para o programador, raramente é o programador que paga a solução. Então você está atendendo um cliente que ele pode até ter a dor, ele pode até querer o produto, mas quando for pagar, vai ser outro departamento da empresa que vai pagar e você vai ter que convencer uma pessoa que não tem contexto nenhum da situação e do problema. Ou seja, você vai ter um cliente chato, já está cheio de soluções e que não tem o dinheiro, ele não é a pessoa que toma a decisão para comprar. Ou seja, é ali a lista do que você não gostaria de fazer para um SaaS, principalmente quando é um SaaS que você está fazendo aí nas horas vagas, né? Sozinho, para você gerar um negócio. Não tem VC, não tem grandes estruturas, não tem um grande time, é você fazendo. Quarta coisa, e essa é uma das que eu mais cometi ao longo da minha jornada, que é programar para depois vender. Você fica ali meses polindo código, meses fazendo software, falta só mais uma feature, falta só mais uma coisa, ainda não tá bom, ainda não tá perfeito, eu ainda tenho vergonha, ainda tá ruim, falta tanta coisa que você nunca tenta vender. Você nunca conversou com um cliente, você nunca tentou vender para alguém, você nunca falou de preço, você nem sabe qual que é o preço, você nem sabe como vai fazer marketing, você nem sabe onde vender, talvez você nem conheça nenhum potencial cliente para o seu sistema, principalmente se for um sistema que não é para programador, né, que é o que você deveria estar fazendo. E quando você termina o produto e resolve vender, você descobre que sua ideia era uma merda. Você descobre que ninguém quer pagar por aquilo. Você descobre que as soluções que já existem satisfazem as pessoas. Ou elas não estão dispostas a trocar porque elas estão satisfeitas com aquela solução, mesmo que você tenha achado ruim. E o grande problema disso daqui é que você já gastou seu tempo, não tem mais o que fazer. Se você conversa com seu cliente no começo, você tem mais chance de descobrir o que é que ele vai querer, o que é que ele quer que você desenvolva, qual que é a dor, qual que é a dificuldade dele, como que você pode fazer o produto ser 10 vezes maior, 10 vezes melhor, resolvendo isso que você sabe. Só que para isso, você precisa conversar com o cliente, tentar vender antes de programar. Às vezes você vai ter ali um mockup, vai fazer um design de como vai ser o produto, vai desenhar. Agora com IA isso é muito mais fácil. Prototipa alguma coisa e mostra para o cliente, ver se resolve o problema dele antes de programar. Rodrigo, mas eu não entendo de design. Exatamente. Primeira coisa, comece a entender. Isso nos leva para o quinto erro, e acho que esse é o maior erro de todos, que eu vejo até sendo cometido por programadores que tiveram um estágio de sucesso, são CTOs de empresas de sucesso, que trabalham em empresas de software de sucesso, que é ser programador não é sua identidade principal. Você, se quer ter uma empresa de sucesso, quer ser dono de um SaaS, se você quer realmente empreender, a sua identidade não deveria ser programador. Porque se a sua identidade é ser programador, você não abre espaço na sua mente para ser designer, para ser gestor de projeto, para entender de qualidade, para entender de infraestrutura, para entender do negócio, para ser vendedor, para entender do cliente, para fazer vídeo igual esse daqui, falando para quem você quer falar. Você precisa entender que você é você e você faz qualquer coisa que é necessária. Programar pode ser sua habilidade técnica, aquela coisa que você consegue aprofundar, que você consegue gerar um valor maior. Mas só um programador qualquer dentro da empresa, você contrata. Você não precisa de um cara que consiga fazer CRUD. Você não precisa de um cara que consiga subir um server, fazer um deploy. Isso não importa, porque isso é comprável. O que não é comprável é a capacidade de resolver problema. Se você identifica um problema e resolve, e aí usando tecnologia ou não, simplesmente usando você enquanto fundador procurando problemas para ser resolvidos, isso não é substituível com facilidade. Isso vai precisar de uma equipe de 5 pessoas. Então pare de se definir como eu sou programador, eu não sei falar com as pessoas. Eu sou programador, eu não sou vendedor. Eu não sou bom com negócios. Eu não entendo do meu cliente. Para de inventar desculpa. Você precisa ser o empreendedor. Você precisa aprender isso tudo. Mas é muita coisa. Mas eu não sei. Beleza, você vai aprender aos poucos. Você vai pouco a pouco subindo de degrau. E quando você sobe de degrau, seja curioso e olhe ao redor e aprenda o que precisa aprender. Porque se você simplesmente falar, não, eu não vou ali porque eu sou programador. Meu trabalho é só esse daqui. O resto eu deixo para os meus sócios, para os meus funcionários. Você não vai evoluir. Eventualmente, você não vai ter crescido o suficiente para dar conta de tocar a empresa que você mesmo tem. Você vai ser simplesmente um CTO que está ali programando. Você vai ser um programador premium. E tudo bem, se é isso que você quer, se é isso que você quer na sua vida, beleza, você pode ser um programador premium, inclusive você vai ganhar bem, você vai estar feliz, você vai estar tranquilo. Mas se você quer empreender porque você quer construir a parada, se você está tomando a iniciativa de construir seu SaaS do zero, você é o
programador, você está puxando, seja um empreendedor, não programador, senão isso vai ser um teto para você. Enfim, esses são 5 erros que eu vejo programadores cometerem na hora de tentar construir um SaaS. Tem muitos outros, esses são os que eu já visualizei, os que eu já tive e que eu gostaria de evitar que você tenha na hora de construir seu SaaS. Se tem alguma coisa que já te travou, que você gostaria de deixar para as pessoas como uma dica de como melhorar e acelerar a jornada de outras pessoas, deixa aqui nos comentários. E se tem alguma coisa que você gostaria que a gente cobrisse aqui nesse canal, também fala, a gente grava um vídeo e a gente se vê nos próximos. Fechado? Então, até lá, um abraço.